Junho é o mês de prevenção e esclarecimentos sobre o ceratocone, uma doença que distorce nossa visão. Quem conta mais pra gente sobre ela é o médico oftalmologista Wilson Di Martini. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é meu. Bom, o que é o ceratocone, assim, para o pessoal entender em casa? Bom, o ceratocone é uma alteração nessa parte anterior do nosso olho que é transparente, que chama córnea, na qual ela perde esse formato arredondado e começa a apresentar como se fosse um bico, uma deformidade. E essa deformidade que vão levar a todos os problemas que são decorrentes do ceratocone, que é essa doença. A gente consegue perceber logo no início? Como é que é isso? Não, no início ele é mais difícil de ser diagnosticado. Ele pode até ser, vamos dizer assim, levantado a hipótese, mas normalmente é feito numa avaliação no qual o oftalmologista suspeita e faz uma avaliação oftalmológica um pouco mais completa, de repente com um exame até complementar, como por exemplo a topografia, o Pentacam, entre outros. E assim, tem sintomas que a pessoa pode suspeitar ou não? Bom, a primeira coisa importante a gente saber é que o ceratocone ele tem uma incidência baixa na população de uma forma geral. Quando a gente fala de estatística é meio complicado falar no Brasil porque a gente não tem muitos dados do Brasil, mas em termos mundiais o ceratocone é em torno de 0,05%. Aqui estima-se que 1 a cada 250 pessoas tenham. É uma estatística um pouco maior, né? Mais gente tenham. O fator predominante é o fator genético. Quanto mais pessoas tem na família, a pessoa vai ter mais chance. E decorrente disso, cria-se a suspeita. Ele está muito associado a alergias. Então, as pessoas que coçam os olhos, elas têm mais tendência a deformar, já que muitas vezes ela já tem aquela predisposição genética. E é isso que a gente também estava falando um pouquinho antes, as conjuntivites alérgicas aumentam muito a incidência e a chance da pessoa desenvolver o ceratocone. Então, aquelas pessoas que coçam muito o olho, apertam o olho assim, está fazendo uma coisa muito errada. Na verdade, sim, né? O ideal, o correto é que não se leve a mão aos olhos, né? Sem a devida higiene, a não ser por alguma limpeza ali, mas coçar de forma alguma. Tá? E ao coçar os olhos a pessoa está, além de correr no risco de infecções e outras coisas, nessa época que a gente está de pandemia, de infecção, poder levar o vírus até os olhos, a gente também está correndo o risco de deformar a córnea e causar o ceratocone, que é a principal causa de transplantes de córnea hoje em todo o mundo. Então é algo muito, muito comum e está se tornando cada vez mais. Desde que eu formei em oftalmologia, já faz quase 12 anos, de lá para cá a gente percebe nitidamente o aumento de casos em cada vez pessoas mais jovens. E assim, a pessoa que tiver alguém na família já tem que fazer um acompanhamento mais de perto, então. Certo. As pessoas que têm a pessoa na família, além do acompanhamento, devem informar ao oftalmologista isso, porque é algo importante de se diagnosticar quanto antes. O diagnóstico precoce é fundamental, porque o ceratocone tem vários estágios. Estágios iniciais, muitas vezes não é necessário fazer nada, só acompanhar. Se ele começa a evoluir, tem como se fazer tratamentos para prevenir a evolução, porque os tratamentos mais agressivos, como transplantes, cirurgias, são para estágios mais avançados. E esses estágios a gente muitas vezes consegue evitar que ele se torne, né? Com orientações. Por exemplo, se a pessoa tem alergia, existem tratamentos para alergia, para que ela não coce e não deforme seu olho. Se começa mesmo assim a progredir, tem o tratamento para isso. E assim, a pessoa que não tem casos na família, ela tem algum sintoma que leve a isso ou é meio que na Isso é bem interessante, né? Às vezes a gente faz diagnóstico tardio, que a gente fala, né? Pessoas com 40, 50, 60 anos de idade que tinham ceratocone, que evoluíram um pouquinho e não sabiam que tinham, mas sempre estão se queixando que a luz incomoda bastante e esse é um dos principais sintomas do ceratocone. O ceratocone geralmente é na parte mais inferior da córnea. E, por exemplo, durante o dia a nossa pupila fica fechadinha, à noite ela dá uma dilatada. E aí as luzes batem mais nessa região que é deformada e atrapalham mais a qualidade visual. A pessoa se queixa da quantidade de luzes, da deformidade dos objetos e geralmente esses são os principais sintomas. Muitas vezes também, é uma coisa até interessante, a pessoa chega às vezes no consultório falando, olha, já passei para o oftalmologista, fiz um óculos,
não ficou legal, fiz outro, não ficou legal, parece que não acerta o meu óculos. Aí é um motivo para a gente desconfiar, porque muitas vezes não é o oftalmologista, de certa forma o que está errando, mas está errando por quê? Porque não é só o grau, tem algo a mais ali que às vezes passa desapercebido. E o óculos não resolve nesse caso, né? O óculos não resolve nesse caso. E para falar, né, um pouquinho, esse mês que nós estamos acabando agora é um mês especial, é o Junho Violeta, que justamente tem essa finalidade dos oftalmologistas divulgarem essa doença que tem um papel social, um papel oftalmológico muito importante, por causa dos prejuízos que ela causa em termos de qualidade de visão, dores de cabeça e comorbidades, né? Transplantes e tudo mais, né? Então fica aí o alerta para o pessoal em relação a isso. Não coçar os olhos e também fazer avaliação. Agora, doutora, antes de encerrar, eu tenho que te fazer uma pergunta. E se a gente estiver na rua, em algum lugar, estiver coçando muito o olho, o que a gente faz? Pois é, essa situação é muito complicada. Veja bem, o ideal é que não se coçasse, mas a gente sabe que tem situações que é praticamente impossível não coçar os olhos, que é uma coceira muito grande. Então, o que eu oriento? Se não tiver como não coçar, o ideal é que você esteja com a mão limpa e que faça isso no cantinho dos seus olhos, nunca apertando a bola dos olhos. Porque ao apertar, você está provocando uma série de deformidades, provocando até risco de descolamento e outras coisas. Tem até um vídeo muito interessante que eles fizeram o que acontece com o olho quando a pessoa coça. O nosso olho ele é grudado no cérebro diretamente pelo nervo óptico. E isso faz uma balançar, um balança tanto de uma forma, estica de uma maneira que é muito prejudicial, inclusive para as estruturas nervosas que tem posteriormente. Então põe no cantinho o dedo assim e dá uma cuidado, o dedo tem que estar limpo. O ideal é não coçar, lembre sempre disso. Agora, se for impossível, muito desesperado, vai lá no cantinho do olho, nunca aperte a bola. Se você conseguir fazer uma compressa com água fria ou lavar com água fria, água limpa, obviamente, né? Isso também diminui a vontade de coçar. Então, nada de apertar o globo ocular. Nada de apertar a bola do olho, né? Aqui na frente, não. Só no cantinho, quando não for possível evitar. Use essas outras formas aí. Tenta piscar, tenta fazer qualquer coisa. Tenta piscar, tenta fazer uma coisa, esquece daquilo. Compressa fria, água fria também ajuda bastante. E geralmente a gente consegue isso fácil. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição. Obrigada.